Olá a todos e todas. Essa aula dirá respeito à diplomacia propriamente no espaço europeu no período pré-Primeira Guerra Mundial, destacando nesse aspecto a diplomacia alemã de Otto von Bismarck, já comentado quando discutimos sobre a unificação alemã e de forma a entender como foi esse elaborado concerto bismarckiano até 1890, quando Bismarck, enfim, substituído pelo então imperador Guilherme por outros personagens e personagens que não tinham a mesma habilidade que o mesmo Bismarck, né? Então, diversos diplomatas e o próprio imperador Guilherme II chegariam a discordar da política bismarckiana, de um sistema altamente elaborado de alianças, mas é, colocou-se aí um incidente que levou Bismarck a pedir a demissão e no seu lugar ficou um general sem expressão e a partir de 1890 a perda propriamente dessa figura bismarckiana e a Alemanha acaba perdendo grande parte das conquistas que essa figura logrou alcançar. Bom, vamos inicialmente discutir, né, esse período da conhecida paz armada, né, dessa diplomacia europeia pré-Primeira Guerra Mundial, de fato constituiu uma quebra com o Congresso de Viena. Né? Houve uma redução, claro, do temor revolucionário, por um lado, mas por um outro, vamos lembrar que o Congresso de Viena, para se manter como tal, dependia da assim chamada Realpolitik, né? Uma Realpolitik, que na verdade consistia literalmente uma política externa baseada nas estimativas de poder e nos interesses nacionais. Né? O problema é que o elemento da unificação alemã, colocando aí uma guerra, num primeiro momento, em 1866, contra a Áustria-Hungria, e num segundo momento, o Império Austríaco, que depois, em 1867, se transforma em Áustria-Hungria, e num segundo momento, em 1870, colocando essa guerra contra a França, e retirando-lhe da França as regiões de Alsácia e Lorena, levam aqui aquele equilíbrio europeu que tinha sido consertado em Viena já não pudesse mais ser mantido como tal. Além disso tudo, começa a se projetar, principalmente na virada do século XIX para o XX, uma defesa do chamado Lebensraum. Leben, vida. Raum seria espaço, então seria o espaço vital alemão, né? Uma teoria defendida pelos geógrafos extremamente conservadores, por exemplo, como Hatzel. Né? E, mas a tentativa política de Bismarck, nesse primeiro momento, era a tentativa de isolar a França. Né? Então, esse era o objetivo de Bismarck. Né? Aqui, uma carta europeia de 1870, lembrando aí que a França perde as regiões de Alsácia e Lorena, regiões muito ricas para a produção principalmente industrial da época, né, que todos esses países estão entrando na segunda fase da Revolução Científico-Técnica e, consequentemente, na segunda Revolução Industrial. Né? Esse mapa ele é muito característico, ele mostra, por exemplo, as grandes dimensões do Império Russo, né, colocado aí como um Império Oriental, né, é, aqui o Mar Adriático, né, aqui, por exemplo, o Império Turco, né, aqui o Império Turco, que continua nesse espaço, né, aqui os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, aqui a Grécia, aqui a Áustria, né, a Áustria Hungria, né? Mas, enfim, aqui a Prússia ou a Alemanha, Dinamarca, os países aqui nórdicos,
a Grã-Bretanha, Portugal, Espanha e a França, né? E aqui, Bélgica, Países Baixos. Bom, é, aqui nós conseguimos ver nesse mapa, por exemplo, como estava a configuração europeia em 1870, propriamente no ano subsequente, ou no ano que os é, franceses e os alemães estão em guerra, e Napoleão III vai perder esta guerra, inclusive vai ser deposto do cargo, e em seu lugar fica Thiers. Né? É, então, cabe compreender como é que foi esse elaborado sistema bismarckiano do pós-guerra franco-prussiana. Né? Temos aqui um outro mapa representando aí, né, esse sistema prussiano, a Áustria-Hungria, a Itália, enfim. Né? Mas o que nos cabe discutir? Bismarck, ele queria propriamente, ele tinha essa intenção de isolamento da França. Né? Uma França que percebeu com a sua derrota em 1870, 1871, que tinha perdido aquele papel de proeminência no contexto europeu e que aquele papel de proeminência passou efetivamente à Prússia. Né? Então, essa França ela fica um pouco mais retida, e claro, a Prússia conhecia dos desejos franceses, né, de revanchismo sobre as regiões de Alsácia e Lorena, né, que tinham sido tomadas aí pelo Império Prussiano nessa guerra franco-prussiana. Né? Mas, ao mesmo tempo que Bismarck objetivava, vamos dizer assim, isolar a França, entendia aí que a França era um adversário em potencial, ele buscava se aproximar, por exemplo, da Áustria-Hungria, né? Uma vez que ele sabia que os setores mais católicos da Áustria, caso houvesse aí a consolidação de um separatismo entre Áustria e Hungria, né, poderiam entrar no Império Alemão e com isso fazer fracassar toda a sua política baseada nos prussianos protestantes, enfim. Né? Então, a Áustria, num primeiro momento, depois de 1866, é, era ainda um império muito forte, mas daí o Bismarck incentiva em 1867 que a Hungria se torne independente, que daí, na verdade, a Hungria se torne autônoma, não independente, porque aí o império que vai se forjar a partir de 1867 seria esse chamado Império Austro-Húngaro. Diante da sua derrota contra Bismarck e o Império Prussiano, a Áustria, que mirava em grande medida para o espaço europeu, da Europa Central e tudo, passa a mirar para o espaço dos Balcãs, para essa região aqui. Uma região dominada ainda pelo Império Turco Otomano, né? Um império que, como a gente comentou, é um império já enfraquecido, tenta retomar suas antigas glórias com as reformas Tanzimat, mas não logra fazê-lo. E então a Áustria tem como objetivo tomar uma parcela desse território turco-otomano, tomar esses Balcãs, que para ela poderia ser uma política interessante e uma defesa do pan-eslavismo. Bom, no caso russo, a Prússia tinha medo daquele grande império que, ainda que tivesse bastante bases feudais, era um império que se estendia do continente europeu ao continente asiático. Então, a Rússia, e curiosamente a Rússia sempre inspirou temor, né, em toda a Europa, mas sempre se sentiu ameaçada, né, diante das suas pretensões, diante dos seus objetivos estratégicos. Né? Nessa época, o czar russo, Alexandre II, né, filho de Nicolau I, é, tinha aí uma, uma abordagem que também objetivava a saída aqui pelos Balcãs. Então dá para perceber que os interesses austríacos e russos eram contraditórios, e Bismarck entendia que ele precisava conciliar os inconciliáveis, né, para conseguir minimamente garantir um sistema aí de realpolitik, um sistema de equilíbrio de poderes, ainda que a Alemanha já tivesse poderosa nesse período, né? Ao mesmo tempo, Bismarck vai apoiar, na sua política antifrancesa, o Estado italiano,
na assim chamada questão romana, a questão dos conflitos já mencionados aí quando discutimos unificação italiana, os conflitos entre o Estado italiano e o Papa em Roma, né? Então, enquanto a opinião pública francesa, a posição da França era uma posição extremamente anti-Estado italiano e anti-bismarquiana, porque o Bismarck apoia esse Estado italiano, a posição da Itália, né, do governo italiano, vai ser de aproximação com o Bismarck por causa desse seu aceno, né? É, Em relação à Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha se preocupava com a política europeia, mas o Bismarck deixa muito tranquilo para a Grã-Bretanha a questão colonial. Então, Bismarck não vai, tanto é que a Alemanha não vai ter tanta proeminência nas disputas coloniais, pelo menos até os anos 1890. Né? O Bismarck se coloca fora das disputas intercoloniais no continente africano ou asiático, tranquilizando assim a Grã-Bretanha, né? Tranquilizando ou deixando a Grã-Bretanha menos preocupada em relação a esse sistema europeu. Né? Mas então, dentro deste processo, né, a única coisa que Bismarck conseguiria, né, seria realmente, num primeiro momento, consertar uma tentativa de aliança entre Rússia e Áustria-Hungria. Como ele o faz? Bom, primeiramente, ele precisa isolar a França. Uma das coisas que ele faz para isolar a França do restante da Europa vai ser apoiar os interesses dos republicanos contra os monarquistas, porque ele entendia que os monarquistas franceses teriam mais condições de negociar com os conservadores monarquistas da Áustria-Hungria e com aquele império czarista extremamente reacionário também. Então, o Bismarck prefere aí apoiar aí os republicanos na França de forma a reduzir a capacidade diplomática francesa. Ao mesmo tempo, é, ele vai consertar essa conciliação entre Áustria e Hungria em relação à questão balcânica. Né? E como que ele vai tentar fazer isso? Ele vai convidar Áustria, Prússia, ou melhor, Áustria e Rússia em Berlim em 1872. E aí ele vai tentar criar uma aliança e essa aliança vai ser consolidada em 1873, em maio de 73, na Convenção de São Petersburgo, né, na própria Rússia, uma aliança pela qual alemães e russos se auxiliariam mutuamente em caso de ataque por parte das grandes potências europeias, e Áustria e Rússia assinariam também uma convenção chamada Convenção de Schönbrunn, no Império Austríaco, né, prometendo consultarem-se umas outras caso alguma potência outra ameaçasse a paz na Europa. Veja que essa potência outra normalmente é entendida como a França. Né? Então, nesse ano de 1873, conserta-se um entendimento entre esses três imperadores que ficou conhecido como a Liga dos Três Imperadores. Né? Vítor Emanuel II, o rei da Itália, depois vai visitar Berlim e Viena, né? E apesar de não ter consertado um acordo definitivo, vai se aproximar, né, desse grupo composto por Áustria, Rússia e Prússia, né, ou Alemanha. Então, vem a Itália se somar nesse processo. Né? Claro que a Grã-Bretanha não vai se aproximar, porque a Grã-Bretanha via com grandes preocupações a política russa aqui, principalmente de tentativa do Mar Negro para chegar ao Mar Mediterrâneo, né, via estreitos de Bósforo e Dardanelos, né, e queria manter aquele fraco Império Turco-Otomano nas suas reformas Tanzimat, que minimamente fazia comércio com a própria Inglaterra e permitia ali uma circulação inglesa, enfim. Então era melhor aquele império enfraquecido que garantia a dominação inglesa a outros impérios muito fortalecidos do espaço europeu. Né? É, e a Turquia, por sua vez, ela dominava povos de diversas nacionalidades, entre eles os eslavos. Tanto é que a Áustria-Hungria vem com essa política de pan-eslavismo, né, para tentar aproximar-se desses povos aqui. Né?
Em 1875, os búlgaros aproveitaram-se de uma revolta nas províncias da Herzegovina e da Bósnia, né, nessa região aqui, e começaram a pedir a sua independência também, né? E aí a Turquia reprime violentamente, né? O Império Turco reprime violentamente essa, essa revolta, né, dos búlgaros, e isso provoca uma intervenção de outros estados eslavos, como a Sérvia, o Montenegro, enfim, que em 1876 vão declarar guerra à Turquia. Então, essa guerra à Turquia, né, é, vai se dar principalmente nessa luta de independência da Bulgária contra o Império Turco-Otomano, em 1875, 1877, que vai acaparar, que vai reunir em torno de si também outros grupos do chamado pan-eslavismo. Né? A Grã-Bretanha via aquilo com grande preocupação, mas estava receosa de encontrar ali um conflito direto, né, em relação à questão turca, né, principalmente diante do seu expansionismo no continente africano e asiático. Eles viam com preocupação aquilo, mas eles preferiram jogar, né, um pouco mais dentro de uma perspectiva de neutralidade. Né? É, apesar de defender completamente a integridade do Império Turco, né, onde eles tinham efetivamente interesses econômicos, é, eles viam que, de alguma forma, se houvesse algum tipo de autonomia por parte desses estados aqui, poderia haver algum tipo de contenção à Rússia. Então, eles ficam nessa posição extremamente dúbia, né? É, a Áustria e a Rússia concordaram com a intervenção russa na guerra, contanto que os resultados fossem bastante limitados. E em 77, efetivamente, os turcos foram derrotados. Né? O Tratado de San Stefano reconhece a independência de Sérvia, Montenegro, Romênia e a autonomia da Bulgária, né? Ainda retomando, no caso russo, o seu direito à questão da Crimeia, né? E aí a Rússia retoma a Crimeia. A Áustria e a Inglaterra vão se opor a esse tratado. Por quê? Por causa da política extremamente agressiva que os russos vão conduzir. Né? Esse tratado é, reconhecia a autonomia da Bulgária, né? Mas de alguma forma os russos estavam com uma presença militar nesse espaço. E essa presença militar levou a que os russos depois marchassem até Constantinopla. Então, percebia-se ali uma grande proeminência russa, coisa que a Inglaterra não queria, né? E que inclusive fica numa posição mais neutra em relação a isso para impedir ali que os russos fossem muito mais além. É, e, além disso tudo, a Áustria também não queria, porque ela tinha objetivos estratégicos aqui na região dos Balcãs. Né? Então, a Áustria e a Inglaterra vão se opor a esse tratado, né? E não queriam confirmar essa influência russa sobre os Balcãs. Né? Então, eles vão convocar o Congresso de Berlim, né, no qual o Bismarck vai tentar ser aí essa posição difícil de mediador, né, e alguns pontos do acordo lá do Tratado de San Stefano foram modificados. E aí vão favorecer mais a Inglaterra e a Áustria do que a própria Rússia. E com isso a Rússia vê com bastante complicação essa posição do Império Bismarckiano, né? Veja, a Bulgária até acaba ficando com uma autonomia limitada e acaba ficando sob a égide da própria Rússia, né? Das tropas russas, enfim. Então era autônoma, mas tinha uma autonomia limitada. Mas reconheceu-se para a Áustria-Hungria uma parcela aqui da Bósnia, né? E da Herzegovina. Então a Áustria-Hungria consegue tomar para si essa parcela da Bósnia e da Herzegovina que eram pretendidas pela Sérvia. Sérvia que tinha uma posição mais próxima aí da Rússia, né, e tudo, mas então com isso consegue se neutralizar essa presença russa, né? É, mas, a partir desse momento, os russos começam a ficar extremamente desconfiados
em relação à posição alemã. Por quê? Porque o acordo que vai selar, o que vai neutralizar essa presença russa em território balcânico, vai se dar justamente na Conferência de Berlim, né, no território alemão. Então a Rússia começa a ter algumas desconfianças em relação ao Império Bismarckiano, ao Império Prussiano. Isso abre espaço para que o Império Prussiano conserte uma aliança com o Império Austro-Húngaro. Né? E dentro disso, essa aliança, esse acordo, vai ser um acordo austro-alemão anti-russo, mas vai ser um acordo secreto, concertado em 1879. 1879, então, até em contradição aos desejos do então imperador Guilherme I, o Bismarck conserta esse acordo secreto com a Áustria, enfim, de apoio mútuo no caso de uma invasão russa. Né? E dispensa a Áustria de ter que participar numa eventual incursão francesa, numa eventual guerra contra a França. Se a Alemanha entrasse numa guerra contra a França, os austríacos não precisam entrar. Então, com isso, a Alemanha, com esse acordo secreto, ela tenta aproximar bastante a Áustria-Hungria dela, né? Esse império que, enfim, tem como objetivo os Balcãs e se aproveita aí dessa desconfiança nesse primeiro momento do Império Russo, né? É, então, enfim, em 1881, né, o Alexandre II, enfim, vai renovar, né, o Tratado dos Três Imperadores. Né? É, no, nesse processo, os alemães vão tentando lentamente retomar aí uma confiança dos russos, né? Principalmente diante dessa retórica conservadora de defesa ao império, de defesa à monarquia, né? E então o Império Bismarckiano vai tornar a procurar os russos, né, que estavam se sentindo pressionados pelos ingleses, justamente pela questão inglesa nos Balcãs, e, e ficaram bastante contrários à posição anticlericalista da própria França, né, de uma França republicana. Né? Então, nesse sentido, o Império Alemão consegue se aproximar novamente da Rússia, né, e seduzir essa Rússia para o seu lado. Né? A Grã-Bretanha, nesse momento, começa a ter uma perspectiva em termos de diplomacia muito diferente da perspectiva anterior, que era uma diplomacia mais voltada ao realpolitik, ao cálculo de poderes, e vai começar uma diplomacia mais baseada em segurança coletiva, com o senhor Goldstone. Né? E este senhor Goldstone, ele vai ser, em grande parte, um precursor do que a gente chama de diplomacia idealista, que depois vai ser muito mais consolidada, vai ter uma expressão muito mais importante na figura de de Woodrow Wilson, né, presidente estadunidense entre 1914 e 1918, né? Então, em 1881 foi feito um segundo Tratado dos Três Imperadores, né? Entre a Alemanha, a Áustria e a Rússia, mas já numa situação mais complicada, né? E em 1882 foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, que seria válido ali por mais 5 anos, então de 82 a 87, propriamente dito, né? É, enfim, a Tríplice Aliança reunia a Alemanha, a Áustria e a Itália. Veja que em 1882, né, ainda que em 81 tenha o acordo dos três imperadores, principalmente por causa desse temor russo em relação às posições britânicas aqui nos Balcãs, é, e por causa da posição anticlericalista na França, a Alemanha, em 1882, vai consertar um acordo com a Áustria-Hungria e com a Itália. Né? Por quê? Porque, em grande medida, na Rússia chega um imperador que era um imperador profundamente avesso ao sistema de alianças extremamente complicado, consertado por Bismarck, que é o filho de Alexandre II,
né, o Alexandre III, né? Este Alexandre III, ele vai ter uma postura muito mais desconfiada em relação ao Império Bismarquiano e ao Bismarck em si, né? Inclusive comentava-se, né, que esse Alexandre III em certa ocasião, chegou a declarar que toda vez que ouvia uma menção a Bismarck em um despacho, colocava uma cruz do lado do seu nome, né? Então, essas desconfianças do czar foram reforçadas por sua esposa dinamarquesa, né? E vamos lembrar que a Dinamarca tinha sido alijada em 1866, justamente de duas províncias, né, por parte do próprio Bismarck, que era a província de Schleswig e Holstein, né? Então, ela não perdoava o Bismarck por ter tomado essas províncias, né? Vamos lembrar que a tomada de Bismarck dessas províncias é o que dá início ao Império, ou à Guerra Austro-Germânica, né? Austro-Prussiana, de 1866, porque o Bismarck toma esses territórios junto com é, uma iniciativa austríaca, só que depois ele elimina os austríacos da Confederação, né? Elimina os austríacos e os austríacos vão em guerra contra o Bismarck. Mas, enfim, essa, essa posição, então, faz com que a Tríplice Aliança de 1882 fosse concertada entre Itália, Áustria-Hungria e Império Germânico, né? A Rússia, já bastante melindrada com a política bismarquiana, vai ficar de fora desse processo, não vai querer se unir a essa iniciativa, né? E aí a Tríplice Aliança determinava o seguinte: se algum deles declarasse a guerra a um país qualquer, os outros poderiam permanecer neutros, né? Isso era um objetivo muito fundamental para o Bismarck. Mas, se a França atacasse a Itália, essa seria socorrida pela Alemanha e pela Áustria. Se a França atacasse a Alemanha, o Bismarck receberia uma ajuda da Itália, mas não da Áustria, de acordo com aquele acordo secreto que eles tinham feito lá em 1879. Né? E, finalmente, se uma das aliadas fosse atacada por duas potências europeias, os outros membros da Liga viriam em seu auxílio. Né? Ainda por cima, a conquista da Tunísia, né? A Tunísia aqui, por parte da França. Veja então que nessa época essas duas ilhas, né? Uma delas, a Córcega, pertence à França, a Sardenha pertence à Itália, mas a conquista da Tunísia, né? Leva aqui a França desperte bastante um nacionalismo dos italianos, né, que os italianos vão tentar buscar, né, a partir dessa conquista da Tunísia, um apoio aí entre as outras potências europeias, né? Além de tudo, em 1886 a 1877, 1877 não, perdão, 1886 a 1887, né, a Bulgária conduz uma luta de independência contra a Rússia. Lembra que ela era autônoma, mas vivia sob influência russa? Então, ela em 1886, 1887, ela vai reagir a essa situação e Sérvia e Montenegro aproximaram-se, Sérvia e Montenegro se aproximaram é, da postura austríaca. Né? A Guerra da Independência da Bulgária provocou um ressentimento ainda maior entre Rússia e Áustria, né? Cada vez mais essa política balcânica das duas ficava inconciliável. E o Bismarck foi mais uma vez obrigado a reorganizar o seu sistema, né? Ele vai renovar, mas em vez de fazer alianças ofensivas, né? A gente ataca a França, no caso a gente ataca outra, ele vai fazer alianças defensivas, né? Nesse sistema que ele vai arquitetar, né? É... E além disso tudo, o conflito pelo norte do continente africano vai levar franceses e ingleses a oporem-se no Mediterrâneo, né? E levou a que a Inglaterra efetivamente se aproximasse do Império Bismarquiano, mas não queria assinar tratado nenhum, né? O Bismarck via Gladstone como esse ministro das Relações Exteriores inglês, né, com bastante desconfiança e, de um outro lado, como um cara bastante ingênuo, bastante tolo. Né? Bom,
Depois dos desentendimentos entre Rússia e Áustria, já era impossível reconstruir uma aliança dos três imperadores, como antes, né? E ainda por cima, Alexandre III tinha uma profunda desconfiança com Bismarck, né? Então, o que Bismarck fez? Ela fez um acordo parcial com os russos, né? Se a França atacasse a Alemanha, a Rússia entraria na guerra. Se a Áustria atacasse a Rússia, ela contaria com o apoio dos alemães, né? Então, novamente, o Bismarck arquitetando um novo sistema de aliança, né? Que vai ser um acordo Rússia e Alemanha, né? Que é anti-França e anti-Áustria. Esse acordo vai ser um tratado secreto em 1887, chamado Tratado de Resseguro, né? Esse acordo entre Rússia e Alemanha, né? Mas, enfim, a saída do Bismarck do poder em 1890 foi bastante desastrosa para essa política de concessos, né? Como eu comentei, o imperador não gostava muito desse sistema bismarckiano, né? E vários diplomatas também tinham bastante desconfiança. E quando ele foi sucedido, os diplomatas que o sucederam não tinham o mesmo talento que Bismarck de jogar com essas contradições, né? Então, esses diplomatas, pelo contrário, quiseram fazer valer a força do Império Alemão, o que acabou por aumentar a desconfiança dos outros países. Então, o que o Bismarck estava tentando era justamente falar assim: olha, a Alemanha não é tão forte assim, né? Embora fosse. É uma tática do Sun Tzu, né? Quando você está muito forte, você não mostra força. Quando você está fraco, você tem que mostrar que você está forte. Então, o Bismarck, o que ele fez foi, ele tinha na mão a imprensa alemã, né? Então ele conseguia volta e meia cavar notícia nos jornais alemães, cavar provocações, enfim, fazer com que esses jornais jogassem ao seu favor, né? Então, com sua renúncia em 1890, os diplomatas não tiveram esse mesmo talento, né, na persecução dessas políticas. Quem era a burguesia alemã? Vamos lembrar de uma coisa, né, que o Franz Neumann, no seu livro Wermut, né, ele assinala a respeito dessa burguesia do final do século da Alemanha, né? Inicialmente, né, desde a época do Bismarck, mas inclusive depois, é, a política bismarckiana foi de tentar conter o movimento da classe trabalhadora alemã, né? Eles tentam, num primeiro momento, seduzir uma aristocracia operária, tudo, mas mesmo isso não vai ser suficiente para que a classe trabalhadora caia no colo do Império Alemão. Então, o que o Bismarck vai acabar por fazer vai ser criar uma lei de exceção contra os socialistas, né, na Alemanha. E isso vai ser bastante deletério aí para o movimento socialista, mas mesmo assim ele se mantém de pé, né? Aí, o que vai ser, né? O que a burguesia alemã vai consertar? Primeiro, a burguesia alemã consegue fazer uma substituição de o Império Alemão, no caso, né? Consegue fazer a substituição de uma aristocracia bem mais, uma aristocracia, perdão, de uma burocracia bem mais voltada aos ideários liberal, ao ideário mais progressista em termos de burguesia, e consegue consertar uma burocracia muito mais voltada a um ideal aristocrático, né? Isso vai ser, né, tanto numa burocracia externa quanto interna, vai ser fundamental para a consolidação do que a gente vai ver a seguir, né? Num segundo momento, como a gente viu, o Império Alemão vai se basear em grande medida no seu exército. Então, e esse exército é bastante liderado ali por aristocratas, né, por nobres, enfim. Então vai se consertar o que o Lenin chama da saída prussiana, né, um acordo entre a burguesia alemã, né, uma burguesia aí industrial que estava modernizando e tal, e uma aristocracia e um grupo militar. Então, vamos dizer assim, mudar, fazer essas alianças para não mudar nada para conter a classe trabalhadora, né? Mudar tudo para não mudar nada, né? Então, conserta-se uma aliança entre uma burguesia industrial que vai fazer as suas
modificações na estrutura da Alemanha muito lentamente, vai conseguir realizá-las, mas muito lentamente, né? Vamos lembrar que o Marx até condena essa burguesia alemã, ele fala como é covarde essa burguesia alemã, né? E né, faz muito sentido, não há nada mais parecido do que com um nazista do que um burguês amedrontado, então essa burguesia alemã vai ser, né, o grande protagonista aí desse, desse período aí do nazismo, né, que nada mais é do que a burguesia amedrontada, né? Então, essa burguesia covarde alemã, né? Ela vai concertar uma aliança com a aristocracia feudal. O burguês alemão vai ser entendido como um burguês feudal, né? Com aquela mentalidade aristocrática de privilégios e tudo, e ao mesmo tempo uma mentalidade modernizante num país em que a concentração demográfica vai explodir nos próximos anos. Não por um acaso, né? Eles pensam nessa teoria do espaço vital, porque o espaço vital alemão já não dava conta do que era a população alemã. Né? E a partir de 1890 começa um processo de expansionismo por parte da Alemanha, né? Que vai deixar os outros países bastante desconfiados em relação à Alemanha. Mas, enfim, e por fim, essa burguesia vai consertar, inclusive, um acordo com os grupos agrários, né? Os grupos industriais vão consertar um acordo com os grupos agrários, razão pela qual as mudanças dentro do espaço alemão vão ser muito lentas, né? Mas o Bismarck consegue ser esse habilidoso diplomata que vai consertar a Tríplice Aliança, assim chamada Tríplice Aliança, né? Entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? Efetivamente. O que acontece? Bom, o pós-1890, esse brilhantismo bismarckiano é substituído por trapalhadas, né? Os seus sucessores não são tão talentosos como Bismarck, né? E depois de ter se desligado, por exemplo, da influência alemã, a Rússia, em 1892, 1893, vai afirmar uma aliança franco-russa, né? A França não vai ser mais vista como um risco em potencial, né? E a Rússia efetivamente vai firmar esse acordo, né, com a França. Não só, a França também vai conseguir se aproximar da própria Itália. A oposição entre Itália e França vai diminuir depois de 1896, né? A derrota dos italianos, como eu comentei já, né, lá na Etiópia, lá na assim chamada Abissínia, né? Os italianos vão enfrentar uma derrota humilhante, vai ser a primeira potência europeia a perder para os africanos, na época lidos numa chave de inferioridade racial, que a gente já discutiu, né, dentro da chave do neocolonialismo, né? Então a Itália vai perder para esses grupos, né? E com isso a Itália vai ser vista menos como uma ameaça por parte da França, né? E as tensões existentes desde 1881, com a questão romana, enfim, da relação entre os dois países, foram amainando. Em 1896 foram assinados vários acordos, né? Um comercial, né? Outro definindo que os interesses italianos e franceses no Mediterrâneo, né? é, talvez fossem comuns. E, principalmente, a França concertou um acordo de neutralidade italiana no caso de ataque por parte de terceiros, né? E isso constituiu um golpe da Itália à Tríplice Aliança, né? Então a França conseguiu fazer com que a Itália ficasse neutra e de fato a Itália vai se manter neutra quando estoura a Primeira Guerra Mundial, que vai ser um conflito basicamente entre a Tríplice Aliança e o outro acordo que vai se concertar entre França, Rússia e Inglaterra, né? Bom, um pouco dos antecedentes desse acordo entre França, Rússia e Inglaterra. Ninguém esperava que esse acordo ia sair, principalmente porque é, lá em 1898, França e Inglaterra quase entram em guerra, né? Uma cidade lá no Alto Nilo chamada Fachoda, que não conseguimos ver, não conseguimos sim, essa batalha aqui, né, um incidente em Fachoda, uma cidade no Alto Nilo, disputada. Se bem que o Alto Nilo, na verdade, não é aqui, aqui é o Baixo Nilo, desculpa. O Alto Nilo é lá para os rumos do Quênia, enfim, mais no interior. Né? Então, o Alto Nilo, esse incidente de Fachoda, poderia fazer supor que a França e a Inglaterra jamais iam ficar juntas, porque eles quase entram em guerra. Né? Mas os alemães, por sua vez,
começar a fazer uma concorrência aos produtos ingleses, a entrar em mercados até então dominados pelos ingleses, dentro daquela política dos diplomatas que vem depois do Bismarck, né? Então, inclusive, um deles, né, um príncipe, ele vai chegar e vai querer realmente mostrar essa proeminência, esse poderio todo da Alemanha, né, de uma maneira na perspectiva, novamente, do secretário de Estado Henry Kissinger, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, uma perspectiva bastante ingênua, né? Mas esse ministro das Relações Exteriores, né, é, o primeiro, aconselhado por Frederick von Holstein, né, que é o principal conselheiro aí do Ministério das Relações Exteriores, né, ele, esse príncipe, né, alemão, vai começar a querer fazer incursões ali no próprio continente africano, no continente asiático. Inclusive, em 1903, a Alemanha vai construir, ou vai começar a construir uma ferrovia que vai despertar muita desconfiança na Inglaterra, que é a ferrovia Berlim-Bagdá, ligaria aí a cidade de Bagdá, aqui no Iraque e tudo. É... Cadê Bagdá? Bagdá está por aqui. A Berlim, né? E efetivamente este Império Alemão teria ali um canal direto de entrada no continente asiático, e inclusive no Oriente Médio, né? É, então, essa rivalidade anglo-francesa no norte da África não foi suficiente diante da concorrência alemã com a Inglaterra, né? É, e aí, né, quando esses alemães, né, esse crescimento econômico, militar alemão, é, ele obrigou os ingleses a sair do seu isolamento em relação à política europeia. Né? E com isso, aquela política de isolamento, de segurança coletiva, advogada por Gladstone e tal, ela foi substituída, né? E os ingleses foram se aproximar da França. Né? Ninguém diria isso. Se você dissesse, ah, não, os ingleses no futuro vão se aproximar da França e da Rússia. Né? Imagina, a Rússia teve problema com os ingleses aqui na Bulgária, a Rússia. Né? Quando é que a Rússia ia se juntar com uma França, que era o país do republicanismo, enfim. Né? É... Então, construiu-se a partir disso a chamada entente cordial. Né? Os tratados de liquidação deram liberdade para a ação da Inglaterra no Egito e da França no Marrocos. Então, num primeiro momento, essa entente cordial é concertada entre França e Inglaterra, com liberdade para atuação aí no espaço africano. Né? Então, essa entente cordial permite aí um Egito inglês e um Marrocos francês. Né? E em 1907, além propriamente de ser criada uma corte permanente de arbitramento em Haia para fazer aí a mediação entre as nações em conflito, em 1907, os próprios ingleses, franceses e russos fazem a sua tríplice, o seu tríplice acordo, né? Que no caso não vai ser a tríplice aliança, vai ser a tríplice entente, né? É, embora eles não contassem aí com um território compacto na Europa, né? Tríplice entente é isso, isso e isso. Ao passo que a Tríplice Aliança está aí bastante compactada, né? Se a gente for olhar em termos territoriais, a Tríplice Aliança está muito demarcada. Né? E a Tríplice Entente não, ela está espaçada, né? Uma está aqui, outra está aqui, outra tá aqui. Mas tinham vastos impérios coloniais. Né? E esse equilíbrio e paz da Europa, né, vão estar agora bastante comprometidos. Né? Esse acordo, claro, né, para você fazer esse acordo da Tríplice Entente, precisou se organizar antes um acordo entre a Grã-Bretanha e a Rússia, né, que resolvia alguns pontos do conflito das duas nessa região, que era uma região disputada das duas, e estabelecia aqui na Pérsia, né, esferas de influência. Então, graças a isso, Rússia se aproxima de Grã-Bretanha e França, e as três consertam este acordo, que vai ser o acordo da Tríplice Entente. Com essa consolidação de acordos militares, né, estamos vendo uma Europa se preparando cada vez mais para a Primeira Guerra Mundial, que será tema da nossa próxima aula. Tá? Muito obrigado.